Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao MovaCast. Eu sou o Thiago Serafim, o host desse programa. Seguimos aqui com as nossas entrevistas, com uma nova entrevista, dessa vez um novo candidato, aliás, um novo convidado muito especial, Thiago Bachauer, mais conhecido como combatedor ou o neurocientista sem dobras, né? Thiago, seja muito bem-vindo ao MovaCast. E Tiagão, obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo aqui o podcast. E fico feliz aí em trocar uma ideia sobre um assunto que eu gosto bastante, né? Que é dor e a relação dela com a neurociência nos demais âmbitos aí. Legal. Tiago, nosso programa aqui, sempre que eu trago um convidado, ele tem uma relação bem grande com o esporte. E eu gosto sempre de perguntar pro convidado qual que é a relação dele com o esporte. Como que você se vê aí junto com o esporte? Possui alguma relação? Como que foi sua história nesse sentido? Caramba, eu vou dizer que eu sempre pratiquei esporte desde pequeno, sempre fui medíocre em quase todas as modalidades que eu participei, assim, né? Mas tive uma certa afinidade por algumas delas. Acredito que, como 90% dos brasileiros, o futebol foi o pontapé inicial e foi ali que eu comecei a minha vida em relação ao esporte. Participei de escolinha aqui no Brusque, aqui na cidade onde eu moro. Joguei até, acho que pré-mirim, se eu não me engano, futebol. Mas já dava para ver que habilidade com a perna não tinha nada, então eu era goleiro, né? E, e aí, então, depois do futebol, eu acabei me encantando por uma outra modalidade que é o basquete. Então, eu peguei aquela geração onde o Dream Team da NBA, basicamente na época, era o Los Angeles Lakers, onde tinha Kobe Bryant, onde tinha Shaquille O'Neal, essa turma aí. E aí acabei me encantando no basquete, comecei a jogar basquete, joguei categoria de base, é, pré-mirim, joguei infantil, joguei infanto. E aí eu acabei abandonando o basquete e me encantando por outro esporte, que é o voleibol. Aí então joguei voleibol, vôlei de quadra, dos meus 16 até os meus 18 anos. Dos 18 anos, quando entrei na faculdade, eu ganhei uma bolsa na universidade e acabei começando a treinar vôlei na universidade, mas aí troquei a quadra pela areia. E aí então eu cheguei a jogar profissionalmente vôlei de praia. Joguei 7 anos vôlei de praia, disputei campeonatos estaduais aqui, regionais e o Circuito Banco do Brasil, que é o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, por 7 anos, né? Sempre assim, ficando pelas rabeiras, digamos assim, dos campeonatos de alto nível aí, e ficando ali entre os 5 primeiros colocados, 4 primeiros colocados a nível estadual aqui assim, né? Mas aí também o esporte acabou não me dando tantos incentivos na época e me distanciei dele para focar nos estudos e no trabalho, né? Então acho que mais ou menos por aí, entre esses períodos todos aí, eu acabei praticando umas outras modalidades de jiu-jitsu, muay thai, mas mais como recreativo, hobby assim, nada muito fiel nos treinamentos não. Sim. Você comentou que acabou saindo um pouco mais do esporte para se dedicar aos estudos. Você tem duas graduações, né? Você, assim como eu, é fisioterapeuta, né? Possui um mestrado aí dentro da área de neurociências, mas antes da fisioterapia você teve uma outra graduação, né? Como que foi essa sua história aí do ambiente mais acadêmico, do ambiente mais dos estudos, Tiagão? Então, o primeiro curso que eu entrei foi fisioterapia em 2008. 2008, eu tenho 33 anos. E aí então eu cursei fisioterapia por uns 2 anos e aí eu tive que abortar os planos. Na época eu estudava em uma universidade particular e aí o lado financeiro acabou pesando, eu tive que mudar o plano. Então eu deixei a minha faculdade de fisioterapia, a minha graduação minimizada em segundo plano e eu comecei a cursar uma graduação que eu sempre gostei bastante
e ela era mais em conta na época, tinha condições de pagá-la, que é o curso de biologia, ciências biológicas. Então, eu fiz uma licenciatura em ciências biológicas. Eu lecionei no ensino médio, público, privado e cursinho pré-vestibular também por uns 8 anos, mais ou menos. Acabei fazendo nesse meio tempo também, após a conclusão do curso de biologia, um curso técnico em química pelo Instituto Federal Catarinense. Acabou me agregando no meu conhecimento na área de biologia, me ajudando bastante na docência do ensino regular. Depois disso, eu fui direto para o mestrado. Aí eu fiz mestrado aqui na UFSC, né, em Floripa, em neurociência. No mestrado, eu, como a maioria dos mestrandos não consegue muito escolher a sua linha de pesquisa, assim, né, acaba caindo meio de gaiato no negócio. A minha linha de pesquisa foi uma linha de pesquisa pré-clínica, então eu trabalhei com ratos como primeiro plano, e depois eu acabei indo para uma linha de pesquisa clínica que trabalhei com humanos. O laboratório que eu trabalhei foi no laboratório de fisiologia cardiometabólica, na minha pesquisa pré-clínica, e no laboratório LAND, que se fala da UFSC, que é o laboratório de neurobiologia da dor e da inflamação. Ali eu acabei estudando com ratos, trabalhando com ratos, e eu estudei bastante a influência de uma dieta rica em gordura e do estresse crônico em alterações cardiovasculares e comportamental. Então, basicamente, seria assim: a gente sabe em seres humanos que estresse crônico é deletério, que produz inúmeros efeitos colaterais, assim, efeitos adversos. A gente sabe que uma dieta rica em gordura também é prejudicial e sabemos muitos efeitos que ela produz no organismo humano. A minha pesquisa visava entender os mecanismos, ou seja, pelo qual forma que o estresse e uma dieta rica em gordura ela poderia estar produzindo todos os efeitos deletérios que a gente vê em seres humanos. E o mecanismo que eu fui investigar é o mecanismo dentro do sistema cardiovascular, em especial a hipertensão arterial, né? Eu queria ver se dieta rica em gordura, junto com o estresse, é pior do que só a dieta ou do que só o estresse, se um acaba potencializando o outro, se um acaba tendo um efeito oposto, assim, minimizando o outro. Então, isso foi o que eu acabei investigando lá, durante o meu mestrado. A pesquisa pré-clínica, que foi o pano de fundo do meu mestrado. Aí, depois que eu acabei o meu mestrado, eu consegui retornar para a graduação de fisioterapia. E aí eu concluí a graduação de fisioterapia. Então, a minha jornada foi assim: fisioterapia, interrompi, biologia, técnico em química, mestrado em neurociência, retorno à fisioterapia, conclui. Sim, um caminho diferente, né? Você às vezes você faz uma pós-graduação, volta para a graduação, um caminho um pouquinho diferente, mas que talvez se você tivesse naquele período concluído já a fisioterapia, não seria, né, o profissional ou não teria se desenvolvido como você se desenvolveu hoje. A gente vê alguns caminhos diferentes que acabam sendo às vezes muito legais. E você é um cara que, dentro do seu arroba, né, no Instagram, o arroba combatedor, eu até brinco com você às vezes chamando de combatente, porque eu sei que você não gosta, mas o seu combatedor, o fato de você falar muito sobre dor. Tiagão, uma pergunta simples, porém complexa pelas formas diferentes que a gente pode sentir a dor. O que é dor? De uma maneira que a gente consiga entender facilmente. Cara, como eu costumo brincar quando eu dou alguma aula e algum curso referente à neurociência da dor, eu digo assim que dor é parecido com milkshake, né? Milkshake tem como ingrediente base leite e sorvete. Se eu tirei o sorvete, eu só tenho leite. Se eu tirei o leite, eu só tenho sorvete. Então, para ser milkshake, precisa ter os dois, leite e sorvete. A dor, então, ela é dois ingredientes base, que a gente pode dizer que explica a dor, que é uma experiência sensorial desagradável e uma experiência emocional desagradável juntas. Então, dor envolve dois componentes, o sensorial e o emocional, o físico e o emocional, o físico e o psicológico, se preferir. Não existe forma da gente dissociar isso.
desimbricar esse negócio. Toda dor, ela é física e psicológica. Então, dizer que um corte é uma dor física e dizer que, por exemplo, uma dor em decorrência de uma condição como fibromialgia, que a gente não encontra nenhum dano assim evidenciado no exame de imagem, nada, seria uma dor psicológica, é equivocado. É equivocado porque um corte, apesar de ser físico, ele conduz a uma cascata de eventos que vão desencadear um monte de emoções. E essas emoções, elas podem atuar de uma maneira a exacerbar aquela dor ou atenuar aquela dor. Então, vamos pensar ali na tua linha aí, né? Jogando futebol, o camarada torceu o joelho e escutou um estalo no joelho acompanhado de dor. Esse estalo acompanhado de dor, ele pode produzir uma emoção extremamente negativa ou uma emoção talvez pouco negativa. Positiva dificilmente, né? Mas pouco negativa. Extremamente negativa poderia vir na cabeça dele. Estralou, pronto, arrebentei o meu ligamento cruzado anterior, eu não jogo mais e eu já conheço gente que operou e nunca ficou bom e agora eu posso aposentar o meu futebol e a minha vida acabou e ferrou e não tenho mais o que eu fazer. Uma emoção negativa bem exacerbada. Isso vai fazer com que uma possível lesão física que ocorreu no joelho dele tenha uma experiência de dor extremamente intensa, porque a emoção modula aquela dor lá. Em contrapartida, a gente pode ter o outro camarada que sentiu aquele estalo e fala, putz, talvez só me deu um estiramento aqui na musculatura posterior do joelho, ou algo do tipo, e talvez eu fazer um repouso já seja o suficiente. E aqui eu não estou falando nem se houve ruptura ou se não houve ruptura do joelho, simplesmente o estalo vinha acompanhado de dor. Uma emoção menos negativa pode modular de modo que a dor daquele indivíduo seja um pouquinho mais atenuada, seja uma dor leve, talvez nem sinta dor, quem sabe. Então, a dor é um conjunto de experiência sensorial e emocional. Se a gente pega definição formal, aquela acadêmica chata pra caralho que tem em todo o trabalho científico, todo paper, né? A gente vai ver lá a definição mais recente de dor, a definição de 2020, da Associação Internacional de Estudo da Dor. Eles botam lá, é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada com ou semelhante associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Cara, pô, a segunda parte já me perdi, já não entendi porra nenhuma. Então, se é uma experiência sensorial e emocional, então é porque é físico e psicológico, não existe como dissociar, as duas coisas vão estar ali. Se ela é uma experiência sensorial emocional desagradável, não existe dor gostosa. Então, a definição já diz, dor tem que ser uma experiência desagradável. Ah, mas eu não posso gostar daquela dor da academia, sentir prazer com aquilo lá? Não, não. Ali tu não estás tendo prazer com dor, tu estás curtindo o que a gente chama de nocicepção, que é a detecção de um estímulo nocivo. Então aquilo ali é curtir a nocicepção, não é dor. Dor tem que ser desagradável. E a outra parte da definição, ela fala associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Significa que eu posso ter dor junto com lesão e posso ter dor sem lesão. Ah, como assim? Uma dor sem lesão? Antes eu falei do caso da fibromialgia, que é uma condição dolorosa, bem incapacitante, e a maioria das pessoas faz uma bateria de exame e não encontra nenhum dano, nenhuma lesão estrutural ali que explique isso. Aí talvez agora, podemos pegar um gancho, que eu lembro agora, há um tempo atrás tu fizesse umas postagens no teus stories, se eu não me engano, no Instagram, que tu botasse uma caixinha, um quiz, tu me recorda o que que era. Que tu falava assim, para vocês, o que é lesão? O que é lesão para né? Aí tu botava lá, tipo assim, lesão é uma disrupção do tecido, é uma alteração estrutural, é uma alteração estrutural com perda funcional, é isso, isso, isso. Então, alguns autores descrevem a lesão de um jeito, outros de outro, parece que não existe um consenso tão grande assim, né, do que é lesão. Na minha opinião, lesão, ela seria algo assim, uma alteração estrutural, uma descontinuidade de algum tecido que vem acompanhado de uma perda funcional, né? Isso
quando eu penso em músculo esquelético. Se penso em visceral, às vezes, aí pode ser que mudaria, não sei, né? Mas nesse sentido aí, não sei se tu lembra desse momento, se tu quiser traçar Lembro, uma. lembro sim. Acho que foi um story que eu postei com uma caixinha e você respondeu algo bem conceitual nesse sentido, né? Eu estava, acho que, tentando levar um pouquinho mais para o meio esportivo, que às vezes os estudos ligados ao meio esportivo de incidência, de prevalência de lesões, não necessariamente o indivíduo com uma lesão tecidual, uma lesão estrutural, é considerado às vezes uma lesão dentro do esporte, porque às vezes mesmo com uma lesão tecidual, esse indivíduo não deixa de praticar o esporte, não deixa de estar desempenhando aquela atividade. Então, apesar de termos uma questão estrutural nesse sentido, talvez o indivíduo também sinta dor, mas talvez não seja uma dor limitante ao ponto dele não conseguir desempenhar aquela atividade dele, né? E aí a gente tem talvez o inverso daquilo que você falou, né? A gente pode ter uma dor mesmo sem uma lesão textual, e a gente pode ter uma lesão tecidual que não necessariamente ela é acompanhada de dor. Então, talvez seja algo que vai muito também da percepção, né, do indivíduo, de quanto que ele consegue tolerar a dor, do quanto que aquela experiência é negativa para ele, né? Você deu exemplos aí, é como se as próprias crenças dele, né, o conhecimento dele já levassem ele a pensar o quanto aquela lesão pode ser, aquela possível lesão pode ser negativo ou talvez possa nem ser nada, né? É um indivíduo que é um pouco mais otimista nesse sentido, um indivíduo que já é totalmente realista ao ponto de pensar em todas as possibilidades. E isso aí, cara, isso daí é muito assim, contexto dependente, né? Tipo assim, vamos pegar um exemplo aqui, um entorse de tornozelo do mesmo grau que teve o mesmo dano nas mesmas estruturas em dois indivíduos diferentes. Um indivíduo é uma bailarina e o outro indivíduo é um profissional da programação de software de computação. Eles podem ter o mesmo grau, o mesmo dano, nas mesmas estruturas ali, só que eles têm contextos bem diferentes. Enquanto que a bailarina utiliza muito, necessita muito daquele pé lá, aquela lesão vai ser extremamente sofrida para ela. Vai ser extremamente sofrida. Só pelo fato dela ter que ficar sem treinar, sem ensaiar durante um determinado tempo, aquilo já deixa. O camarada da programação do TI que trabalha sentado o dia todo, talvez ele até vá comprar uma almofadinha que massageie o pé para ele deixar a perna esticada enquanto que ele está no computador fazendo o trabalho dele, né? Então, se o contexto, com certeza, influencia bastante e no âmbito do esporte, né, cara? Tu vivencia isso mais do que eu, né? O atleta raiz aí, primeira coisa quando ele chega para ti, de certo, ele pergunta se quanto tempo para mim voltar, né? Quero estar no treino de volta, quero competir de novo. O cara tá fissurado nisso. O sofrimento dele é não fazer o que faz parte da identidade dele, né? Sim, esse contexto é extremamente importante. Você citou dois casos aí, da bailarina e de um indivíduo que trabalha a maior parte do tempo sentado. Inclusive, durante a lesão, mesmo sendo às vezes no mesmo grau, a percepção de dor de um pode ser muito diferente do outro. Apesar de talvez ela sofrer mais por não conseguir fazer os treinamentos dela, não conseguir se apresentar, talvez a dor que ela sinta seja menor do que a dor que ele sinta quando precise um pouco mais ali da demanda do tornozelo dele, para descer uma escada, para caminhar, para, enfim, para qualquer atividade nesse sentido. Então, acaba que o contexto ele é muito dependente nesse sentido, né? Você citou aí questão de dor e do possível retorno ao esporte. Eu até brincava, né, que eu não costumo tratar dor nesse ambiente, né? Eu costumo tratar a capacidade do indivíduo poder desempenhar a função dele, que é praticar o esporte, né? E isso é muito ligado aos atletas do meio profissional que vivem disso. No consultório em si é muito diferente, né? Na clínica a gente vê que a principal queixa principal, aquela questão clássica, né? Qual a sua queixa principal, o que mais me incomoda é a dor do indivíduo, é a dor da senhora, é a dor
de qualquer sujeito saudável. Agora, quando a gente vai para o ambiente esportivo, a queixa dele principal é não poder jogar, é não poder treinar, é não poder desempenhar a atividade dele. Então, tem aí um contexto bem diferente mesmo. Falar em contexto, Thiago, a gente vê, eu até citei agora aqui um exemplo, né, você, aliás, recitei o exemplo que você citou da bailarina e do indivíduo que trabalha a maior parte do tempo sentado. Eu lembro de quando eu estava no início da graduação, acho que 2014 ou 15, fui numa palestra da Sonaf e o Arthur Padão, que é um cara que também fala bastante sobre dor, trouxe dois vídeos lá pra gente, né? E até a gente achou um pouco engraçado. Os dois eram do vôlei. Um indivíduo que torce o tornozelo e como se fosse nada ele volta a jogar, e outro é um indivíduo que torce o tornozelo e precisa abandonar o jogo, né? Então esse fator contextual é muito importante, a percepção do indivíduo, né? Mas será que o ambiente esportivo ele cria mais calo para o indivíduo, talvez tenha uma percepção, aliás, uma capacidade de sentir dor maior que o indivíduo não atlético? Existe isso, e isso também tem relação com a modalidade que ele pratica. Então, por exemplo, assim, a gente tem estudos já hoje em dia mostrando comparação entre modalidades, por exemplo, de endurance, aí seja bike, corrida, natação, o que for, né? Aeróbico, assim, longa duração, e treinamento resistido, né? A comparação daí seria com treino com pesos, né? Aí poderíamos acrescentar musculação, crossfit, calistenia, né? Também entraria nisso daí. E eles notam que duas, duas variáveis acabam sendo moduladas pela atividade física. A variável que a gente chama sensibilidade à dor e a variável que a gente chama tolerância à dor. Sensibilidade, então, o quanto que eu preciso inferir de um estímulo nocivo para o cara começar a reclamar, dizer, não, começou a doer. E tolerância à dor até onde ele suporta aquele estímulo nocivo lá, né? E aí foi visto que o indivíduo que ele pratica uma modalidade de endurance, ele costuma ter uma sensibilidade à dor mais alta, ou melhor, né? Uma sensibilidade à dor mais baixa, ele é menos sensível à dor. Então demora mais para ele começar a reclamar de dor. O cara que faz endurance. O camarada que faz treino de força, ele tem uma tolerância maior. Quando a gente compara a essas modalidades, não com indivíduos saudáveis. Com indivíduos saudáveis, o praticante de exercício físico tem tanto sensibilidade quanto tolerância, né? Indivíduos saudáveis, indivíduos sedentários, perdão. Então, assim, faz um certo sentido, né? Porque a musculação, o treino de força, ele está muito vinculado a essa percepção que o atleta tem, putz, se eu não sentir dor, se eu não sair todo arregaçado do treino, é porque não deu certo, né? Obviamente sabemos que isso também não tem um embasamento científico, né? Relacionar a dor pós-treino com hipertrofia ou desempenho e tudo mais. Mas essa é uma coisa que se busca, né? Se busca bastante a dor lá e os caras acabam treinando muito essa tolerância à dor. Então, o nosso sistema nervoso, principalmente o sistema nociceptivo, conjunto de estruturas do sistema nervoso estão envolvidos no processamento da dor, ele é muito plástico. Então, ele é modulado pela atividade física. E isso acontece até com períodos que tu faz uma abstinência dessa atividade física. Então, quando a gente mede a sensibilidade à dor do indivíduo, sensibilidade à dor à pressão, com equipamentozinho, por exemplo, o algômetro de pressão, aperta no trapézio do cara e fala, ó, quando começar a doer, me avisa. Doeu, beleza. Aí deu um valor ali. Vamos supor, 10 quilogramas. Então, eu apertei 10 quilos para ele começar a sentir dor. Se ele fica 1 mês, 2 meses sem jogar, sem praticar exercício físico, essa sensibilidade à dor dele já muda. Então, ela já começa a reduzir. Ou seja, em vez de eu apertar 10 quilos, eu aperto 7, eu aperto 8 para ele começar a sentir dor. Ele fica mais sensível à dor. E o mesmo acontece com a tolerância também. Então, o esporte ele vai nesse sentido. Ele aumenta a tolerância, ele diminui a sensibilidade à dor do indivíduo. É claro que nós temos os componentes individuais, né? Como tu me apresentasse o caso de 2 jogadores de vôlei, então 2 atletas de alto rendimento, os dois praticam a mesma modalidade,
Só que são dois indivíduos diferentes, com características de sistema nervoso diferente. Então, existe esse ponto de partida. Eles, não, na verdade, não saem do mesmo ponto de partida. Eles não têm uma igualdade biológica do seu sistema nervoso. Aí eu poderia estar dando inúmeras hipóteses microscópicas, né, celulares, para explicar o porquê que isso aconteceria. Não sei se convém nesse momento, mas essa seria uma, uma evidência de que tem uma relação forte entre esporte, sensibilidade, dor e tolerância, sim. Sim, legal. A gente vê, né, no linguajar mais coloquial, né, que o indivíduo, o atleta, ele é mais casca grossa, né, para sentir dor. Ele é um cara mais calejado nesse sentido, que realmente tolera muito mais coisa que os indivíduos sedentários não necessariamente conseguem tolerar. Isso de uma maneira geral, né? Claro que a gente não extrapola para tudo, mas no ambiente geral a gente vê isso realmente muito mais comum. Até uma curiosidade, você estava comentando aí, comparando grupos. Será que se a gente comparar grupo, eu até nunca vi uma pesquisa a respeito disso, também nunca pesquisei de fato, o sexo, ele possui alguma diferença nesse sentido, de percepção de dor? Aí ele não existe um consenso na literatura, assim, tem algumas pesquisas que apontam assim para o a mulher ela ter uma sensibilidade um pouquinho maior à dor do que o homem, outras pesquisas acabam não apontando isso. Por causa que os métodos utilizados, eles não necessariamente são os mesmos. Então, por exemplo, assim, é errado a gente falar assim, esse indivíduo ele é pouco sensível à dor, aquele indivíduo ele é mais sensível à dor. Depende da dor. Por exemplo, eu posso ter uma sensibilidade térmica maior que tu. Ou seja, eu, é, quando submetido a algo que esquenta mais, algo que aquece mais a minha pele, ou que resfria muito a minha pele, eu posso ser mais sensível ou menos do que tu. Em contrapartida, a minha sensibilidade à pressão, a apertar, ela pode ser maior do que a tua. Então, ela é dependente do estímulo, não somente sensibilidade geral. É por esse motivo que às vezes que um atleta dito casca grossa, que aguenta bastante porrada e demais, tu vai lá, tu joga ele numa banheira com gelo pós o coisa e o cara, nossa, caralho, isso é horrível, eu prefiro pedalar mais 150 quilômetros, eu prefiro entrar num ringue de boxe do que eu ficar... Ou seja, a sensibilidade à dor, ela é dependente também do estímulo. Ela não é somente dependente do indivíduo. Ela pode ser sensibilidade térmica, sensibilidade mecânica, né? Sensibilidade elétrica. Então, isso varia também. E sexo muda bastante isso, né? O gênero, homem e mulher. Então, às vezes, não é tanto o gênero que vai influenciar, mas o estímulo, dependente do estímulo, pode ser que tenha uma variabilidade bem grande. Né? Interessante, interessante. E você citou aí um exemplo, né, de dor térmica, né, desconforto térmico relacionado a uma banheira de gelo, por exemplo. Lembro que um tempo atrás a gente fez uma postagem junto a respeito do assunto. E a gente vê, já entrando em outro tema aqui, a gente vê que é muito usado no ambiente esportivo as banheiras de gelo com o objetivo de aumentar o processo de recuperação muscular, até às vezes de maneira exagerada, de maneira que feito algumas vezes na semana, que de forma crônica não é tão interessante, que acaba reduzindo as adaptações ao treinamento, mas é algo um pouco cultural do esporte. Eu já fiz, inclusive, um episódio aqui sobre recovery. Quem quiser acompanhar é só seguir alguns episódios atrás que vai ter um episódio completo a respeito disso. Mas é algo cultural do esporte, especialmente esportes como futebol, utilizar aí de banho de gelo porque os atletas gostam, né? Porque a gente vai para aquela coisa do que o atleta se sente bem, se sente melhor, se sente mais confortável após a realização desse tipo de terapia. Isso acho que poderia se encaixar como uma crença daquele indivíduo, ou uma percepção dele pelas experiências que ele teve de utilização, né? E para nós profissionais da área, que às vezes tentamos mudar algumas coisas a respeito dessas questões culturais, é muito difícil quebrar uma crença, né? Como é que a gente tenta lidar com isso, Tiagão? Cara,
Eu acho que o mais importante, assim, com o paciente é a gente evitar o tal do backfire effect, né? Da gente se conflitar muito com a crença do cara, querer dizer, não, tá errado, não funciona. A maneira mais adequada seria a gente apresentar versões alternativas àquilo para começar a plantar uma pulga atrás da orelha em relação a ele. E a educação do paciente, explicando às vezes algumas dessas situações do porquê que ele experiencia o bem-estar e não o mal-estar frente a alguma coisa, também é importante. Então, por exemplo, pegando agora a neurociência como background para esse pano de fundo aí, o tal do efeito placebo, que é a expectativa positiva em relação a alguma intervenção, algum tratamento, ele não é uma coisa como a maioria das pessoas pensa, a coisa da tua cabeça. Literalmente, ele é coisa da cabeça, sim, pensando assim que é produto do cérebro. Mas, quando a gente fala em efeito placebo, a gente está falando em mudanças neuroquímicas. Então, está acontecendo uma liberação de substâncias químicas distintas em regiões específicas do nosso sistema nervoso. O efeito placebo ele parece ser mediado por um grupo de substâncias que é chamado de opioides. Como é que se sabe isso? Que quando a gente administra uma droga que bloqueia a ação dos opioides, ou seja, a gente tem inúmeras células no nosso corpo com receptores para se ligar a moléculas opioides. Nosso corpo produz essas moléculas opioides, dentre elas as mais conhecidas pelos atletas, a famosa endorfina. Temos as dinorfinas também, as encefalinas também, são tudo moléculas da classe dos opioides. Elas se ligam a um receptor. Quando a gente dá uma droga, por exemplo, uma droga chamada naloxona, que é uma droga conceituada como um antagonista opioide, ela vai lá, ela se liga ao receptor opioide e não deixa a molécula opioide conectar lá. Quando isso acontece, o efeito placebo é abolido. Eu não obtenho alívio da dor, por exemplo, falando em dor, quando eu dou uma molécula que bloqueia a ação de opioide. Então eu não consigo induzir uma expectativa positiva e o cara ter um alívio da dor se o sistema opioide dele não estiver funcional. E isso mostra que o sistema opioide é responsável pela analgesia induzida pela expectativa positiva. Quando a gente tem o oposto, a expectativa negativa, que a gente dá o nome de nocebo, parece que o protagonista é uma substância chamada colestecinina, que ela está relacionada com apetite, está relacionada com digestão, ela é liberada em células do nosso intestino, mas também ela é produzida por neurônios no nosso cérebro. Essa colestecinina, ela atua interrompendo a via opioide. Então, quando o indivíduo ele tem uma expectativa negativa em relação a alguma coisa, eu acho que essa merda vai doer pra caralho, bicho. A colestecinina é liberada no cérebro dele e ela bloqueia a ação dos opioides, ou seja, ela não vai deixar ocorrer analgesia induzida por aquela atividade lá. Então, eu acho que eu, por exemplo, por estudar essa área e gostar desses conhecimentos de ciência básica mecanicista, eu uso isso a meu favor para educar o paciente, dizendo, ó, muitas das intervenções que tu recebe, elas acabam sendo intervenções que elas produzem o bem-estar, não por muitas vezes elas serem mais eficazes do que outras, e sim por tu ter uma boa expectativa em relação a ela. Ah, então tá querendo dizer que é tudo coisa da minha cabeça? O cara fala, na verdade, assim, não é que é tudo coisa da tua cabeça, mas uma boa parcela dela e essa coisa da tua cabeça, tu chama o efeito placebo, ele está presente em todas as intervenções, não é só nas intervenções que a gente diz que não tem eficácia terapêutica, todas elas o efeito placebo está lá. Então, vai do profissional da saúde também explorar o efeito placebo a seu favor. Então, induzir expectativas positivas, né, no indivíduo. A gente sabe que algumas técnicas de terapia manual, massagem, elas têm eficácia terapêutica, têm comprovação científica. Mas se o indivíduo fizer uma terapia manual quieto no paciente, provavelmente o efeito que o paciente vai perceber será menor do que se durante a terapia manual, ele conversando com o paciente
e apontando alguns mecanismos. Ó, aqui, ó, já estou notando que está dando uma soltada na tua musculatura, já está relaxando, já está mais molinho. Isso aqui vai ajudar a lubrificar mais a tua articulação. Isso aqui. Então, tu vais contando um storytelling enquanto estás aplicando ali assim, tu vais acentuando aquela expectativa positiva dele, né? Não é contar mentira, né? E simplesmente induzir um placebo de uma maneira ética, digamos assim, né? Sim. Querendo ou não, faz parte da experiência, né, do paciente, do atleta durante a sua habitação, o seu tratamento. Inclusive, melhora, né, essa relação terapeuta-paciente, que vai ser algo que vai ser importante para gerar um placebo nesse sentido, né? Porque se o cara vem para mim e ele não confia em mim, acabou o tratamento, né? Provavelmente ele vai achar que não está melhorando em nada, apesar de estar melhorando, não vai ter aquele desfecho tão positivo quanto ele poderia ter. Então, às vezes, a gente manter uma boa relação, ter ali uma explicação para cada terapia que a gente for utilizar, para cada método, para cada recurso, é algo que é importante para a gente poder criar um vínculo aí de relação mais adequado com o paciente e fazê-lo engajar também com o tratamento, que vai ser algo importante para ele fazer coisas em casa, fazer coisas complementares também para ajudar no tratamento. Tiagão, e em relação aí às crenças, né? A gente citou como poder quebrá-las, essa experiência do paciente, ela é algo positivo. E quando a gente parte para uma linha de evidência, né, a gente diz a prática baseada em evidências, as pessoas confundem muito com evidência é ler artigo e replicar o artigo. Acho que não é isso, né? Acho que é um tripé que a gente pode utilizar de uma maneira melhor e os profissionais devem entender melhor como que isso se distribui, né? Você é um cara mais didático que eu. Explica para o pessoal aí o que é exatamente a prática baseada em evidências, Thiagão. Bom, a gente costuma dizer que a prática baseada em evidência é esse tal do tripé formado por a melhor evidência possível, e essa evidência precisa ser uma evidência clínica, então tem que ser um trabalho feito com humanos e não feito com ratos, macacos ou morcegos, ou células, seja lá o que for. Esse trabalho tem que ter uma boa qualidade metodológica, ou seja, tem que ter um baixo risco de viés, uma alta probabilidade dos resultados que ele tem apresentado serem verdadeiros, né? Então, isso seria o primeiro tripé da prática baseada em evidência, um artigo científico de boa qualidade. Segundo, seria, então, uma expertise clínica, que a gente pode dizer como a capacidade técnica que o terapeuta tem de executar aquela técnica lá, e também o seu repertório que ele traz consigo, que vai conduzir a uma boa aliança terapêutica com o paciente dele. Então, assim, a gente pode pegar, muitas vezes, um profissional da saúde que ele acaba tendo uma dificuldade, uma habilidade social reduzida, não consegue se comunicar bem com o paciente dele, não transparece muita confiança no paciente dele, isso tem uma grande chance de reduzir o efeito da intervenção dele. E a expertise clínica também seria eu tenho uma evidência científica que aponta que o recurso mais eficaz para tratar aquela condição lá seja a acupuntura, mas eu não sei fazer inserção de agulhas. Então eu tenho a melhor evidência, que é a acupuntura, para aquela condição que eu vou atender, mas eu não sei aplicar aquela técnica lá. Então esse segundo seria o segundo tripé, né? Segundo pedaço da PBE, a expertise clínica. E a terceira da prática baseada em evidência. Acabou minha água aqui. Expertise Cafezinho. clínica. Expertise clínica, a evidência científica clínica de alta qualidade e a preferência do paciente. Então, muitas vezes a gente vai chegar com um paciente lá, um atleta com determinada queixa, eu vou buscar na literatura ou já estou sabendo que a melhor evidência científica para o tratamento dele é o tratamento X,
esse tratamento X eu tenho formação para realizar, eu tenho competência técnica para realizar o tratamento X, só que o paciente ele morre de medo do tratamento X. Ele detesta, ele tem pavor daquele tratamento X. Então eu devo de levar essa preferência dele em consideração e ver, então, em segundo plano, qual que é a segunda melhor evidência científica para tratar aquela condição? Ah, é o tratamento Y. Eu tenho competência para aplicar esse tratamento Y, eu sei aplicar esse tratamento, eu sei, o paciente tolera, ele gosta, ele adere a esse daí, sim. Então, isso vai ser a prática baseada em evidência, né? Eu uni essas três características: evidência científica, competência técnica, ou expertise, experiência clínica, seja lá como queira chamar, com a preferência do paciente. Ou é os três, ou não é nada. Se a gente levar só em consideração a preferência do paciente, a gente pode dizer que o profissional da saúde está se prostituindo, né? Se ele não leva em consideração a evidência clínica, ele está navegando sem vela, sem bússola, de olho vendado. E se ele não leva em consideração a sua expertise, sua capacidade técnica, ele entrar no mar com uma canoa sem remo e querer com as mãos remar. Então não vai dar certo, a gente precisa dos três. Sim, exatamente, né? Aí a gente vê que quando a gente fala de prática baseada em evidência, os colegas, os profissionais confundem muito realmente só com a leitura do artigo. Ah, eu vou ler um artigo aqui, ou então, a minha intervenção ela é baseada em evidências porque tal artigo fala isso. Bom, mas qual é a qualidade desse artigo? Será que realmente foi feita uma metodologia boa? Se não foi feita uma metodologia boa, já paramos por aí, porque não é algo para seguir adiante, né? A gente citou ali algumas crenças, até queria voltar para a gente fechar aqui o episódio, pois preciso deixar você ir dormir, né, cara? Você já me apressou aqui que eu dei uma atrasada no episódio, para você ir dormir logo. Mas hoje, né, eu falo muito aqui para os indivíduos sobre ligamento cruzado anterior, e a gente vê que há uma dificuldade grande no retorno ao esporte. Primeiro que é uma lesão complexa, é uma lesão que vai longo tempo de tratamento, e muitas vezes o tratamento não segue a linha mais adequada pensando no retorno ao esporte de maneira gradual. E apesar disso, apesar de às vezes chegar lá na fase final já movimentando bem, conseguindo uma boa funcionalidade do joelho e não tendo uma lesão estrutural, às vezes o indivíduo volta a sentir dor. Como que a gente explica, Thiago, a causa dessa dor desse indivíduo, mesmo ele não tendo nenhuma lesão estrutural? Às vezes o indivíduo volta no médico, faz uma nova ressonância, não tem nada de lesão estrutural, está conseguindo fazer os testes funcionais tudo bem, está com força, está com uma boa capacidade de saltar, está conseguindo fazer tudo de uma maneira perfeita, mas sente dor. E aí automaticamente ele reduz a sua confiança de retornar ao esporte. Como que a gente explica isso? A, a resposta para isso ela é uma única palavra, né? Se chama neuroplasticidade. Neuroplasticidade é o termo que a gente usa dentro da fisioterapia e dentro da saúde de maneira geral para dizer que as células do nosso sistema nervoso têm uma capacidade muito grande de se moldar, tanto estruturalmente como funcionalmente. Ou seja, o nosso sistema nervoso pode mudar a forma ou pode mudar a sua função também. E isso é essencial para todo aprendizado. A gente só consegue aprender alguma coisa quando ocorre mudança da forma e da função de algumas estruturas do nosso sistema nervoso, que podem ser neurônios do sistema nervoso central, ficarem no cérebro, ficarem no tronco encefálico, no cerebelo, na medula espinal, ou no sistema nervoso periférico, ficar nos nervos, nos gânglios de raiz nervosa, terminações nervosas e por aí vai, né? Então, após a gente ter um dano, uma lesão, existe uma probabilidade do nosso sistema nervoso ele produzir algumas modificações de forma e de função que vão culminar para um quadro que a gente chama de sensibilização central disfuncional. Que diabos é isso daí? Seria mais ou menos o seguinte: vamos pensar numa lesão na pele que fica mais fácil para visualizar. Eu cortei o dorso da minha mão, tive um dano, uma lesão. Se eu tocar com o dedo em cima do corte, é muito provável que eu sinta dor.
E eu não preciso tocar forte, eu posso tocar bem suavemente, às vezes até com algodão em cima do corte já vai ser o suficiente para doer. Se eu fizer a mesma coisa na mão que eu não lesionei, isso não acontece. Tá, não tem nada demais, claro isso daí, tudo bem. Só que além da lesão, onde é que eu fiz o corte, eu posso ter um aumento da minha dor, não tocando no corte, mas tocando pelas beiradas, pela borda, ao redor, em volta do corte, já pode ser o suficiente para produzir dor. Isso é uma adaptação que o nosso sistema nervoso faz, que é o seguinte: eu vou deixar todas as células da periferia ali do corte e as células que se comunicam com ela lá na medula com o seu limiar de ativação mais baixo, ou seja, elas vão disparar um sinal de perigo com mais facilidade. Por quê? Porque se dispara o sinal de perigo, esse sinal de perigo chega no cérebro, o cérebro interpreta aquele sinal de perigo como uma ameaça e dessa forma a gente sente dor. E é muito bom sentir dor porque a dor ela vai mudar o nosso comportamento. E qual o comportamento que ela vai mudar? Ela vai patrocinar um comportamento de evitação, de fuga, de proteção daquela área para mim, é evitar que fica cutucando na ferida e que a ferida se regenere e cicatrize com mais rapidez. Quando essa cicatriz ela se forma, quando a ferida ela deixa de estar mais ali, o habitual, o normal, o provável é que aquelas mudanças que ocorreram no sistema nervoso para deixar ele mais sensível, elas sejam revertidas. Aquelas mudanças a gente chama de neuroplasticidade. A neuroplasticidade até então ela foi favorável para nos proteger, favorecer a cicatrização. Só que cerca de 18 a 25% dos indivíduos após um dano, uma lesão, eles não têm uma reversão dessa sensibilização central aí. O sistema nervoso ainda continua sensível como se houvesse a lesão. Então é como se o cérebro achasse que existe o dano sem existir o dano lá. Ele está enxergando um crocodilo ao olhar para uma lagartixa. Ele está recebendo um sussurro e ele está escutando um grito. A gente denomina essa sensibilização central de uma maneira acadêmica, formal, como uma amplificação do sinal neural dentro do sistema nervoso central. Então é como se a terminação nervosa da nossa pele ou do nosso joelho, lá do nosso ligamento, ele soltasse um grito, um sussurro, lá para a medula, no segundo neurônio que recebe essa informação, e esse segundo neurônio, em vez dele sussurrar para o cérebro, ó, tem uma raspadinha aqui, tem uma feridinha aqui, ele grita para o cérebro, estão arrancando a perna do maluco. Então existe uma amplificação do sinal neural. Então isso é o que explica esse quadro de não existir mais o dano, mais a lesão, entretanto, a dor persistir. É o que a gente chama de dor crônica. Toda dor crônica, ela não é mais explicada pela lesão inicial. Ela não é mais explicada. E dor crônica entendemos como a dor que persiste ou recorre por mais de 3 meses. Então, aí o foco do tratamento, ele não deve de ser mais no joelho, ele deve de ser no sistema nervoso central. A gente reduzir a sensibilidade do sistema nervoso central. E há maneiras que a gente reduz essa sensibilidade do sistema nervoso central, que são maneiras down-top e top-down. Ou seja, de baixo para cima e de cima para baixo. De baixo para cima, reduzir a sensibilidade do sistema nervoso central pode ser através de técnicas manuais. Tu faz alguma mobilização articular no joelho do cara, alguma técnica de mobilização miofacial, e tu estás dando alguns inputs para o sistema nervoso central ali para ativar alguns neurônios que são inibitórios e daí reduzir a sensibilidade lá. Ou tu pode educar esse paciente e falar, olha, existe uma probabilidade bem alta da tua dor estar bastante relacionada também ao teu medo, ao teu receio, à tua preocupação excessiva. Então, vamos tentar encarar isso de uma maneira gradual, vamos fazer uns exercícios aí de exposição gradual, vamos começar com umas mudanças de direção mais sutil, depois, conforme tu ganhando confiança, a gente vai para uma superfície instável, daí a gente coloca uma perturbação externa. Vamos aos pouquinhos aí, cara, para ele diminuindo esse medo, esse receio, essa catastrofização. Quando tu estás fazendo isso, o teu foco já não é mais o joelho dele.
o teu foco está sendo a cognição, porque a cognição modula aquela dor no joelho dele lá. Então aí a gente deve de parar de se preocupar, não, tem que fortalecer mais o quadríceps, tem que atingir a dinamometria dele de tanto valor normativo, porque se não atingir aquilo lá, a tua dor não vai passar. Cara, provavelmente que não vai ter sucesso no alívio da dor desse jeito, quando a gente olhar para uma articulação e esquecer que tem um ser humano em volta. Sim, perfeito. Perfeita colocação e perfeita explicação aí do que pode explicar essa dor, né, que persiste para o indivíduo, essa sensibilização central dele. Por isso que, falando aí especificamente nessa nossa temporada atual, mais voltado para ligamentos cruzados anterior, né, pós-cirúrgico, aquele estímulo que a gente pede para o indivíduo fazer em casa, estímulo tátil, estímulo com outras texturas diferentes na região próxima às cicatrizes é algo importante para a gente diminuindo essa sensibilidade. E o processo educacional faz parte do tratamento, né? Como eu falei anteriormente, a exposição gradual ao exercício, a exposição gradual ao caos que faz parte do esporte, é preciso ocorrer. E a educação do indivíduo entender as fases do tratamento que ele vai passar até chegar à fase final de retornar ao esporte. Tá aí alguns conceitos muito importantes que foram agora talvez mais fundamentados pelo nosso combatedor. Tiagão, vou liberar você para dormir. A gente tem aí mais de 50 minutos de programa já. São 15 para as 9 da noite. Sei que você é um cara aí que está agora praticando bastante a higiene do sono, exposição à luz quando acorda. Eu tô melhorando, mas ainda tô daquele jeito, né? Tô aqui gravando com você e tomando um café. Tiagão, queria que você deixasse aí onde que as pessoas podem encontrar você. Você que agora está debutando também no YouTube, qual o nome do seu canal, onde que as pessoas podem te encontrar? Certo, vamos lá então. As duas plataformas agora que eu estou me aventurando aí, mais tempo no Instagram, então podem procurar lá como o nome de Combatedor, tudo junto, nome de usuário Combatedor. Nesse perfil, o meu foco é enfatizar neurociência da dor, em especial, e a relação com fisioterapia musculoesquelética de forma geral. E a outra rede social aí que eu tô engatinhando agora é o YouTube, aonde eu fiz um canal faz uma semana e meia, duas, eu acho. É por aí, acho que faz isso. Que se chama Neurociência Sem Dobras. Esse canal é um canal de neurocuriosidades, então ele não tem nenhuma relação com o meu perfil do Instagram, então provavelmente fisioterapia e dor não são temas que serão abordados lá no canal, e se forem de uma maneira bem breve assim, né? Então a pegada lá é a neurociência do dia a dia, do cotidiano. Essa vai ser a nossa ênfase lá no canal. E esse canal ele tem a premissa de abordar vídeos curtos assim, de 6 a 15 minutos no máximo, um tempo que eu acho que é o suficiente para dar uma leve aprofundada e não ficar tão monótono que o cara tem que assistir em fragmentado, parcelado os vídeos, né? Com uma pegada de humor também, pela edição dos vídeos. Então, essas seriam as duas plataformas que eu uso com frequência. Tentei me aventurar um pouquinho no tal do TikTok, mas realmente não me, não me agradou muito, então eu estou esporadicamente aparecendo por lá. Convido vocês a me procurarem e a conhecer o trabalho no Instagram Combatedor e no Neurociência Sem Dobras. E brigadão aí pelo convite, pelo bate-papo, Tiagão, por esse MovaCast aí sobre dor aí comigo. Show de bola. Bom, galera, sigam o Thiago Bachau, é o nosso combatedor, tanto no Instagram quanto no YouTube, lá no Neurociência Sem Dobras. Vou deixar o link na descrição aqui do episódio para vocês acompanharem. Sigam também o Thiago no Instagram, para quem não sabe, e muitas pessoas que acompanham aqui o canal, eu sei que também, obviamente, é muito maior, né, do que eu acompanho o RD, né, o reservatório de dopamina. O Thiagão tem um módulo lá relacionado à neurociência da dor também. E de vez em quando você lança alguns cursos, né, Thiagão, relacionado à dor. Não vou dizer de vez em quando, né? Mas em novembro do ano passado eu tinha dado um curso ao vivo e online de neurociência da dor.
que ele não tinha como público-alvo assim, os fisioterapeutas, era um profissional e acadêmico da saúde que atenderá paciente com dor, ou então leigo, curioso com certa familiaridade na neurociência. Então essa seria a ênfase, o público-alvo desse meu curso aí. Aí eu dei esse curso ao vivo e eu estou vendendo a versão gravada dele também por metade do valor que foi ofertado lá em novembro, só que com exceção de não ter o tete-a-tete para estar discutindo e tirando dúvidas. Então, estou vendendo essa versão gravada também pela Hotmart, carrinho aberto, e o link para o meu curso lá na biografia do meu perfil no Instagram, caso alguém tenha interesse em ver valores, formas de pagamento e ementa do curso, está tudo lá na Hotmart. Show de bola. Galera, sigam o Thiagão, sigam o Thiago Bachauer, nosso combatedor, tem muito conteúdo de valor para agregar para vocês. Tiagão, brigadão pela participação no programa, um abraço para você, faz tempo que a gente não se encontra, vamos ver se a gente marca uma coisa esse ano aí para a gente se encontrar. Pessoal, se você chegou até aqui, espero que vocês tenham gostado desse programa, espero que vocês estejam gostando da temporada e esse conteúdo esteja fazendo sentido para vocês. Nos vemos no próximo programa. Tchau, tchau.